Meus amigos, minhas amigas, um bom dia para todos nós. Que Deus, em sua infinita misericórdia, em sua paz sublime, nos envolva a todos, que sintamos aqui a presença dos amigos, dos benfeitores espirituais e que o nosso coração se conecte ao do Cristo para que possamos recolher as sementes de renovação que a espiritualidade, que o próprio Mestre semeiam em abundância no solo de nossos corações quando para o Evangelho nos voltamos. Antes de começar, eu gostaria de agradecer pela acolhida tão carinhosa, tão fraterna aqui nesta casa, em Coronel Fabriciano, primeira vez nesta cidade. Já são corações muito queridos ao nosso. Cada abraço que a gente pôde receber é uma força a mais a nos amparar na caminhada. Esperamos, de alguma maneira, retribuir a todo esse carinho, a toda essa generosidade, com reflexões que lhes possam ser úteis na caminhada, assim como tem sido para nós. O Evangelho tem sido, de fato, um companheiro de cada dia, o consolo de todos os momentos, a luz e a inspiração para a caminhada, e esperamos fazer com que cada coração possa sentir-se ainda mais ligado ao Evangelho do Cristo. E esse estudo aprofundado do Evangelho à luz da doutrina espírita não se aplica propriamente somente ao Evangelho ou ao Novo Testamento. O Espiritismo nos municia de recursos para analisarmos, de um modo geral, as Escrituras como um todo, porque vamos compreendendo que temos ali também tesouros imensamente valiosos naqueles livros que compõem o chamado Antigo Testamento, que são a base da revelação, como nós aprendemos na doutrina espírita, uma revelação que vem sendo desenvolvida em 3 etapas, em 3 momentos principais até aqui. A primeira revelação com Moisés, que nos traz os fundamentos da justiça divina, por meio do Decálogo, não somente Moisés, mas também toda a contribuição dos profetas. Quantas reflexões sublimes, quantas belezas não vamos encontrar, por exemplo, num livro de Isaías, aquele profeta que mais falou sobre o Messias, que mais antecipou para nós a grandeza de Jesus. 700 anos antes da vinda do Mestre, Isaías já cantava a grandeza, a renúncia, a abnegação daquele que viria a ser o Messias, daquele que é a luz do mundo e que nos acompanha muito antes mesmo de termos consciência acerca de nós próprios, acerca da evolução em que estamos inseridos. Então temos Isaías, temos Jeremias, temos Daniel com as suas falas proféticas acerca do futuro, que depois seriam relembradas por Jesus em vários momentos. Enfim, temos toda uma riqueza que a gente precisa também analisar. O próprio Kardec, no livro A Gênese, nos convida a esse estudo, por exemplo, do livro Gênesis, com as suas metáforas, com as suas alegorias, em especial os 12, 13 primeiros capítulos do livro Gênesis, são de uma beleza assim impressionante. Por mais que a gente se debruce sobre esse livro, por mais que a gente busque meditar sobre ele, a gente sempre vai encontrando outras faces que realmente nos encantam e nos mostram como a misericórdia divina, como a luz do alto tem nos visitado desde há muito e que agora somente a gente vai tendo recursos para entender todas essas mensagens, todo esse investimento de luz em nossa trajetória espiritual que desde há séculos, milênios, vem sendo trazido para nós. Então, Kardec orienta-nos também a expandir esse estudo para além só do Novo Testamento, a irmos a essas obras que, naturalmente, muitas vezes apresentarão maiores dificuldades, porque é um contexto muito distinto, até uma linguagem muito distinta, mas a gente vai, com o auxílio das ferramentas do Espiritismo, com o auxílio de um conhecimento também contextual, mais histórico, a gente vai conseguindo acessar o tesouro para além da forma, para além da letra. E é justamente um desses textos que nós vamos tomar por base hoje aqui para a nossa reflexão. Um dos capítulos, um trecho de um dos capítulos do livro Gênesis, que, como mencionávamos, traz nesse seu início uma metáfora muito bela sobre a criação divina. Texto esse que, ao longo dos séculos, vinha sendo entendido de maneira muito literal, e isso causou até em alguns momentos da humanidade uma certa divergência, um certo conflito entre os progressos da ciência
e a visão consolidada de algumas cristalizações, digamos assim, de alguns entendimentos teológicos que tínhamos até então. À medida que a ciência foi avançando, um entendimento muito literalista do livro de Gênesis foi perdendo sentido, porque não era mais corroborado por aquilo que a ciência descobria. Isso gerou alguns problemas. Galileu, por exemplo, teve ali um problema quando propôs uma visão um pouco diferente do que o entendimento literalista que se tinha a partir da leitura do livro Gênesis, né? Aquela questão da criação das coisas, de todas as coisas em 6 dias, a questão do teocentrismo em oposição, do geocentrismo, melhor dizendo, em oposição ao heliocentrismo. Então a ciência foi abrindo para nós novos horizontes, e aqueles que se aferravam a uma leitura mais literalista foram tendo dificuldades em manter essa visão. Alguns chegaram a dizer, então esses textos, na verdade, para nada prestam, na verdade são apenas contos, são apenas histórias que foram desmentidos, digamos assim, pela ciência. Mas aí entra, por exemplo, o Espiritismo, ampliando-nos o entendimento espiritual dos textos, ajudando-nos a perceber que nós não temos ali simples historinhas, apenas contos fantasiosos, entendendo que, para além de uma visão literalista, muito superficial, muito imperfeita, nós temos ali reflexões muito profundas sobre o que é a obra divina, o processo de criação do Criador. Quando a gente vê aquela descrição, e disse Deus, né, haja luz e houve luz, ou no princípio Deus criou os céus e a terra, as águas de cima, as águas de baixo, etc. Com o Espiritismo a gente vai conseguindo entender todos aqueles elementos que ali pareciam assim destoar das descobertas da ciência, mas que à luz do entendimento espiritual passam a fazer todo sentido. Por exemplo, o primeiro livro das Escrituras que estabelecem o monoteísmo na Terra, Gênesis, no seu primeiro capítulo, no primeiro versículo, traz a palavra Deus no plural. Bereshit bara Elohim é o início de Gênesis. No princípio criou Deus, é a tradução no português. Mas se a gente vai no texto hebraico original, Elohim é Deus no plural, deuses. E a gente fica a se perguntar, mas como assim? O livro que estabelece o monoteísmo, no seu primeiro versículo, traz a palavra deuses no plural. Qual o sentido disso? Aí vem o Espiritismo em nos ajudando a compreender como é o processo de criação divina. Deus é a vontade onipotente, é a força criadora por excelência, mas ele atua por meio dos seus emissários. O conjunto, a legião de espíritos sublimados, espíritos puros, que atendendo à sua vontade, co-criam com ele, em plano maior, os planetas, as estrelas, as galáxias. Aí nós pegamos um capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel trata exatamente disso. A comunidade dos espíritos puros que, atendendo aos desígnios divinos, elaboram, por exemplo, o planeta Terra ou o Sistema Solar. É a esses deuses com D minúsculo, ou a esses espíritos sublimados que o texto faz reverência. A corte de espíritos em comunhão com o Criador, que, atendendo à sua vontade, criam, co-criam com ele, manipulando a matéria, manipulando o fluido cósmico universal, co-criam as casas educandárias, os planetas escolas, onde nós evoluímos. Então, o deuses aí passa a fazer sentido, não é uma referência a muitos deuses, mas sim a seres já divinizados por quem em profunda comunhão com Deus, que então criam com ele. É o que André Luiz também vai descrever no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos. Não é por acaso que no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, temos uma associação com o capítulo 1 do livro Gênesis, que por sua vez está também explicado no capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era divino. De quem João fala? Quem é o Verbo? O Cristo. O Cristo que estava com Deus no princípio. Antes que a terra fosse, já estava o Cristo em perfeita integração com Deus. Recebe ele a incumbência do Pai, mobiliza uma corte de espíritos superiores e então vão esculpindo a terra num processo multimilenário. Tudo isso o Espiritismo vem nos explicando, ajudando-nos a entender o porquê lá do símbolo, né, da frase ou da palavra deuses no plural.
E aí ele fala, existiam as águas de baixo, as águas de cima. O que ele quer dizer com isso? Que águas eram essas que existiam antes da terra e que foram divididas, águas de cima, águas de baixo? E André Luiz, no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos, compara o fluido cósmico universal a um grande oceano, onde estamos todos mergulhados. São essas águas, esse fluido que é moldável pela inteligência, pelo pensamento de seres sublimados. Esse elemento primordial que dá origem a todas as formas de matéria que encontramos no universo, desde as mais sutis às mais densas. Aí a gente começa a entender o porquê de águas de cima, águas de baixo. A matéria mais sutilizada, a matéria mais densificada, que forma, por exemplo, o nosso planeta. As inteligências superiores conseguem transformar a matéria mais sutilizada em matéria mais densa, conseguem manipular esse fluido cósmico universal, desenvolvendo nas tantas expressões que tem. Percebe como esses símbolos, na verdade, já falam de coisas que o Espiritismo mais tarde explicaria, nos daria elementos para compreender. E assim segue toda a metáfora da criação. Esse seria um estudo que daria um seminário de muitas horas, só a análise desse primeiro capítulo do livro Gênesis, que é extremamente rico. Não é simplesmente uma historinha, um conto fantasioso. Pelo contrário, são processos que se operam dentro da criação divina, obedecendo às leis sublimes, perfeitas do Criador. E, em especial, no capítulo 3, nós temos a história ali, antes até, mas nós vamos fazer um recorte aqui do capítulo 3, de Adão, de Eva. Essa história também, que entendida literalmente, já não faz mais tanto sentido para nós, à luz de todas as descobertas que fomos tendo, né? Não faria sentido, não seria nem mesmo possível, considerando numericamente, que toda a humanidade tivesse começado ali só de Adão e Eva, na data em que está ali proposto. Enfim, mais do que uma leitura literal, imediata do texto, nós vamos buscar entender o que representa ali a figura de Adão. A figura de Adão, que em verdade é um símbolo da condição humana, da nossa condição humana, espíritos ainda muito materializados, muito vinculados à matéria e em processo de descoberta, em processo de expiação, em processo de aprendizado em busca do paraíso que foi, entre aspas, perdido. Então temos toda uma simbologia ali em volta da figura de Adão, mas nós vamos fazer um recorte nesse capítulo 3, do versículo 7 em diante, quando nós temos uma história que, na verdade, desdobra para nós todo um processo psicológico que está muito mais presente na nossa vida do que possamos imaginar. Como mencionávamos, Adão é uma figura da nossa atual condição humana. Espíritos ainda muito materializados. Inclusive, Adão vem da palavra hebraica Adamá, que significa argila, barro. Então, Adão é o espírito ainda muito vinculado ao barro da matéria. Espíritos ainda muito materializados. Paulo, para a gente ter uma ideia de quanto Paulo vinha além, na sua primeira carta aos Coríntios, ele trabalha essa ideia e ele diz assim, que há o primeiro Adão e há o último Adão. Esse último Adão em Paulo é um símbolo que faz referência ao Cristo. Então ele diz, o primeiro Adão é a alma vivente, o último Adão é espírito vivificante. Olha a profundidade desse conceito, alma vivente. Dá uma ideia de que é aquela alma, é aquela condição em que o ser ainda ele vai sendo arrastado pela vida. É uma alma vivente, é uma alma que é levada ainda pela vida. Agora, espírito vivificante já dá uma ideia de atividade, proatividade. É o espírito agora que vivifica, que conduz, que constrói a sua vida. A alma vivente é aquela que ainda é muito arrastada pelas paixões, pelas circunstâncias, vai vivendo, vai empurrando a vida, ou sendo por ela empurrada. Agora, o espírito vivificante, não. É aquele que, consciente, coordena a vida. É senhor do seu destino. Atua de maneira consciente na construção do futuro, do porvir. Então, o primeiro Adão é um símbolo da nossa condição. Ainda muito imperfeitos, materializados, ainda muito sujeitos às circunstâncias, ainda muito cativos das paixões. Mas em Cristo estamos avançando para a condição de último Adão, que é o modelo acabado, que é o projeto concluído. Cristo, que é a referência.
do ser em imagem e semelhança a Deus. Então Paulo já tratava dessas questões de evolução lá atrás, vendo em Adão um símbolo da nossa condição, que por meio do Evangelho avança para a condição do Cristo, que é a referência, que é o projeto, que é o alvo. Alma vivente, mas em Cristo vamos nos tornando espírito vivificante. Um espírito que fecunda a vida ao seu redor, um espírito que coordena a vida, né? que é senhor do seu destino. E aí nesse capítulo 3, nós temos uma descrição muito interessante. No versículo 7, diz que depois de comerem ali do fruto, os olhos deles, Adão e Eva, foram abertos e viram que estavam nus. E então pegaram folhas de figueira, coseram, né, costuraram e fizeram para si aventais, para esconder a sua nudez. E percebem então que o Senhor passeava pelo jardim. E buscava então Adão. Onde estás, Adão? E ele havia fugido, havia se escondido. Então ele aparece e diz: eu ouvi a tua voz pelo jardim e temi, porque estava nu, e então me escondi. E então Deus pergunta para ele: e como é que você sabia que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto? E aí o que Adão faz? A mulher que me destes fez eu comer. Aí Deus volta-se para a mulher: você comeu do fruto? Ou indicou, ou estimulou ele a comer? Não, a serpente me tentou a comer. Então você tem uma terceirização aqui, né, de responsabilidade. Um joga para um, que joga para o outro e sobra para a serpente lá no final. E aí temos a fala, Deus falando com a serpente, né, porque fizeste isso e tal, andará sobre o seu próprio ventre, enfim. Daria todo um estudo essa parte adiante. Mas nós vamos nos ater a esse trechinho. O ser, Adão, símbolo da nossa condição humana. Aliás, vale frisar aqui, quando falamos de Adão e Eva, não estamos falando propriamente do sexo, do gênero. Adão e Eva, na verdade, são expressões que existem dentro de cada um de nós. Na linguagem simbólica das Escrituras, o masculino representa, ou Adão representa essa parcela do masculino em nós. A questão mais ativa, a questão mais para o exterior, a questão mais da razão. E Eva representa em nós a questão mais do sentimento, a questão mais da receptividade. São duas forças que todo espírito traz em si e que nos compete desenvolver ao longo da evolução multimilenar. Jung, por exemplo, vai tratar disso nos seus estudos, chamando isso de duas forças que se conjugam dentro da alma e que Joana vai trabalhar muito na sua série psicológica. Ânima e ânimos, a representar aquelas forças que também no Oriente são tratadas por Yin e Yang, aquele símbolo que creio muitos já vimos, aquela esfera, metade dela branca, metade dela preta, com uma bolinha branca na parte preta, uma bolinha preta na parte branca, a representar como essas forças, na verdade, se fundem em nós. Elas são complementares, né? O símbolo do sol, o símbolo da lua, o ativo, o passivo, a força emissora, a força receptora, a razão, o sentimento. Adão e Eva. Percebemos que são símbolos que estão nas mais diversas tradições espirituais. No Oriente, o Yin e Yang. No cristianismo ou na matriz judaico-cristã, o símbolo de Adão e de Eva. Então são forças dentro de nós. Adão a representar mais o aspecto, o crescimento horizontal da criatura, no âmbito mais da razão, do intelecto, e Eva a representar mais o crescimento vertical, a expansão do sentimento, da sensibilidade na criatura. Todos nós somos chamados a desenvolver a ambos, até que cheguemos à condição de perfeita integração de ambas as forças, como temos em Jesus. Quando a gente analisa a obra da Joana, O Homem Integral, quando a gente analisa as suas reflexões em torno de Jesus, ela vai descrever que que em Cristo essas duas forças elas estão em perfeita harmonia. E a gente vê no próprio Evangelho como Jesus transita das posições mais enérgicas, quando é necessário, para com os fariseus, às posições de mais misericórdia, de mais ternura e acolhimento, por exemplo, com a mulher adúltera, que é pegada ali em adultério e que ele acolhe com tanto amor, né? Que ele acolhe com tanta misericórdia. Então, a gente percebe que em Jesus essas forças já se expressam em plenitude e cada um de nós estamos aí a desenvolvê-las. E o que representa, porque nós buscamos entender como isso se conecta a nós, né? O que representa esse momento que está aqui descrito? Na verdade, é um processo psicológico.
Adão, de repente, se vê nu. Adão, de repente, identifica a sua nudez ou a sua fragilidade. E, diante da presença do Senhor, no jardim, o que é esse jardim? O que é o paraíso? Senão a própria consciência da criatura. Onde Deus ali está. Onde a voz de Deus se faz ecoar. Na verdade, é uma representação da nossa própria consciência. E o Espírito, quando ele come do fruto do conhecimento, o que ele passa a ter? Discernimento. Toda essa metáfora é um símbolo da aquisição de discernimento do ser. E quando ele passa a ter discernimento, o que ele passa a identificar? Aquilo nele que destoa da lei. As posturas dele que não estão em harmonia com a lei. Ele passa a ouvir mais claramente em si a manifestação da lei pela voz da consciência. É isso que ele ouve aqui. E ouviu a voz de Deus no jardim, e então temeu, porque estava nu, e escondeu-se. Percebemos o processo psicológico? Quando a gente não tem consciência, a gente comete o ato equivocado e aquilo nem nos incomoda. A gente nem percebe. É duro, é áspero com o outro, passa por cima do outro para conseguir o que quer, e aquilo parece não incomodar, né? Parece que o espírito não sente culpa, não sente remorso, mas isso é condição transitória, porque cedo ou tarde o fruto do conhecimento será ingerido, cedo ou tarde a luz do discernimento há de acender-se. E com o discernimento chega o quê? Responsabilidade. Cobrança consciencial. É o que os espíritos dizem na questão 780, especialmente 780A de O Livro dos Espíritos. Quando eles comentam sobre o progresso intelectual e o progresso moral, Kardec pergunta se o progresso moral sempre acompanha o intelectual, e aí os espíritos respondem que ele decorre deste, isto é, o progresso moral decorre do intelectual, engendra o progresso moral. Kardec pergunta como? Tornando compreensíveis o bem e o mal. Desde então, o homem pode escolher. O desenvolvimento da inteligência traz consigo discernimento e aumenta a responsabilidade dos atos, dizem eles. Não é exatamente isso que nós estamos vendo aqui? A gente come do fruto do conhecimento, o ato que antes não era visto como um problema, não era sequer identificado, agora, de repente a gente se vê nu. De repente a gente sente a lei divina, a consciência devassar-nos o mais íntimo, e a gente sente que não está em perfeita harmonia, que não está em paz para ser desnudado, para ser enxergado pela lei. E a gente tenta fugir, esconder-se da lei divina, fugir à voz da consciência que nos chama às contas. A gente tenta se encobrir, eles pegam as folhas de figueira, cosem e fazem um avental para tentar encobrir a nudez. Não é o que muitas vezes fazemos? Recorrendo aos farrapos do mundo para tentar esconder, de fato, as nossas fragilidades, os nossos problemas, aquilo que não queremos ver, aquilo que não queremos olhar, aquilo que tentamos esconder da consciência de nós mesmos, a gente tenta cobrir, às vezes com excesso de prazeres, às vezes com a busca deslocada por poder, por prestígio, acreditando que isso como uma anestesia poderá, digamos assim, anestesiar-nos desse contato, desse chamado de contas da consciência. Será que eu apertei aqui? Alô? Alô? Voltou. Alô? Beleza. Então a gente tenta encobrir essa nossa nudez, essa nossa fragilidade, porque sentimos-nos agora devassados pela consciência. E aí, em geral, o que a gente faz também? Como na passagem, na metáfora, terceiriza responsabilidades. Então, Deus primeiro vai aonde? Em Adão, vai aonde? Na razão. Por que você fez isso? E aí, o que a razão faz? Né? A gente já... Onde que eu estava com a cabeça, né? A gente fala... Não, a gente joga a responsabilidade para a emoção, para o sentimento. Não, é que eu estava de cabeça quente, eu estava perturbado, etc. A razão
terceiriza a responsabilidade para a emoção. E a emoção terceiriza a responsabilidade para quem? Para a influência exterior, a serpente. Porque o que é a serpente? Obviamente aqui não é um animal, a serpente é um símbolo daquelas inteligências muito horizontalizadas ainda. Olha que interessante, a serpente anda sobre o próprio ventre. A serpente, ela caminha colada à terra. Ora, o que é isso? Colada à terra. É a inteligência que está ainda inteiramente vinculada à materialidade. Ela só tem horizontalidade, é só intelecto, é inteligência, mas sentimento, verticalidade, quase nada. São as inteligências que ainda nos influenciam a materialidade, que ainda nos influenciam as paixões. Esse é o símbolo da serpente. Influências externas, também internas, que ainda querem nos manter vinculadas excessivamente à terra, ao terra-terra, à matéria. Então a gente vai fazendo internamente um processo de terceirização. Sempre vamos racionalizando, sempre vamos tentando justificar as nossas quedas. A razão cria ali toda uma argumentação, dizendo, não, é porque eu não estava com a emoção, não estava com o sentimento muito bem naquele dia. Aí o sentimento projeta, não, mas é porque o outro fez isso comigo. Não, porque a influência, o obsessor, ou sei lá o que, a circunstância é que me levou a fazer isso. O ser ainda não assume para si a responsabilidade de que já é detentor pelo conhecimento que já alcançou. Então a gente percebe que de uma historinha aparentemente sem sentido, de um conto para muitos, nós temos o estudo de um profundo processo psicológico que se opera em nós, dia a dia. Os processos de fuga que muitas vezes temos alimentado, temos realizado em encarnações sem conta, tentando esconder-nos do chamado consciencial, cobrir-nos com os farrapos do mundo, as ilusões do mundo, para esconder essa nossa nudez, que não queremos ver, com a qual não queremos lidar. Acontece que esse processo de fuga, nem sempre ele se manifesta das maneiras mais tradicionais, digamos assim, ou das maneiras que mais imaginaríamos ser esse processo de fuga. Porque quando a gente pensa em fuga, né, porque a vida convida-nos ao trabalho, a vida convida-nos ao progresso, a vida traz-nos os chamamentos de evolução. Quando a gente pensa em fuga, a gente pensa naquele que foge ao trabalho, naquele que foge às realizações, naquele que busca a falsa tranquilidade, o falso repouso, a acomodação nas coisas do mundo. Geralmente, quando a gente fala de fuga, a gente pensa nesses termos. Mas a gente vai ver que muitas vezes essa fuga do processo consciencial de amadurecimento, ela se manifesta assim, de maneiras insidiosas, em que não parecem ser fugas, mas que na verdade o são. Às vezes são fugas muito movimentadas, são fugas muito ativas, que passam uma ideia de que não há ali uma fuga, mas que em verdade há. E para ilustrar isso, nós trouxemos alguns exemplos. A literatura espírita nos enriquece, digamos assim, com a aplicação prática desses conceitos que a gente vai extraindo. E o primeiro desses exemplos, um exemplo de fuga, mas uma fuga que não parece ser, para a gente ter o cuidado também de identificar, está no livro No Mundo Maior. O livro No Mundo Maior é uma preciosidade, em especial nos capítulos 3 e 4, quando André Luiz está acompanhando o benfeitor Calderaro. Eles vão atender um caso de obsessão grave, e ali Calderaro vai apresentar um dos conceitos mais importantes que o Espiritismo nos descortina e que depois a própria ciência foi alcançando. A ideia de um cérebro triuno, ou de 3 condições, né, digamos assim, 3 degraus, 3 graus no nosso cérebro. A ciência, mais recentemente, foi chegando a essas conclusões. Até há algum tempo, Décio, Ivênia e Sérgio Lopes lançaram um livro falando sobre essa questão do cérebro triuno, comparando o que André Luiz havia trazido muitos anos antes com o que a ciência foi descobrindo depois. Essa divisão do cérebro em 3 escalas, digamos assim, que se manifestam em partes específicas do cérebro também, né? Claro que o cérebro é só um instrumento da mente, mas essas 3 dimensões, digamos assim, da mente ou da casa mental, como Calderaro vai dizer, elas se manifestam em partes específicas do cérebro. Aquela mais voltada
aos instintos primários, aos hábitos e aos automatismos, que é o porão da casa mental, mais vinculado a essa parte basal aqui do nosso cérebro. O córtex, aquela parte mais relativa ao momento presente, né? À consciência, ao momento atual do ser, onde ali estão o esforço, a vontade e tudo mais. Então, o córtex, essa parte mais central aqui do cérebro, e os lobos frontais a representarem o superconsciente, né? O que há a ser descoberto, o que há a ser desenvolvido, a nossa conexão com o mais alto, o superconsciente, a representar esse andar superior da casa mental, os lobos frontais que aqui estão. Então, o Calderaro desenvolve com André toda essa conceituação da casa mental, mostrando como que, em verdade, a evolução, o passar do tempo, também se dá dentro de nós. Porque não é só o tempo que passa por nós, nós passamos por ele. E, na verdade, especialmente por dentro de nós é que vai se processando essa evolução. Porque ele diz, são 3 os andares. O andar mais basal, onde estão os hábitos, os automatismos, ou seja, o nosso passado, o subconsciente, os arquivos do espírito, o que já foi vivido, o que já foi consolidado, ou o piso evolutivo que ele já alcançou, a sua terra, digamos. Depois temos o andar térreo, digamos assim, ou o andar intermediário, que seria o plano consciente, o nosso presente, onde estão o esforço e a vontade, onde mais propriamente operamos agora. E depois temos a casa das noções superiores, o superconsciente, ou o futuro do ser, onde moram ali os ideais e as metas superiores. E o que é evolução, então? É coletar esses recursos do andar de cima, operá-los no andar do meio, no consciente, para consolidá-los no subconsciente como novo piso evolutivo do ser. É o que nós comentávamos ontem à tarde, céus e terras. Cada espírito opera entre uma terra e um céu. A terra é o meu subconsciente, o que eu já consolidei. O céu é o superconsciente, é o futuro que eu almejo, o que eu consigo já divisar de projeto, de transformação para mim. E aí somos convidados a operar no presente para tornar o que era céu, terra. Quando eu torno o que era céu, terra, um novo céu surge para mim e uma nova terra é consolidada. E aí, entre terras e céus, a gente vai progredindo. Essa seria a ideia, né? Entre pisos e horizontes, a gente vai avançando. Então, o tempo passa dentro de nós. Ao mesmo tempo, futuro, presente e passado, tudo isso vai fluindo dentro de nós. Então, é um conceito maravilhoso. A gente aplica isso a muitas dimensões, né, da nossa vida e do entendimento do nosso ser. Mas aí eles estão acompanhando esse caso, e é um caso de obsessão interessante. Eram indivíduos muito próximos, eles tinham um comércio, né, um deles havia acolhido um funcionário muito jovem, que começou a trabalhar com ele muito cedo e tornou-se quase que um filho dele mesmo. E esse funcionário ficou ali por muitos anos. Quando ele cresceu, ele meio que pediu maior participação, digamos, ali no comércio e tal, e eles entraram numa desavença, e o mais novo acabou assassinando aquele que era uma espécie de pai adotivo, em decorrência dessas divergências. E aí, ele consegue escapar à justiça divina, perdão, à justiça dos homens, a divina ninguém sabe, a justiça dos homens. Ele consegue criar ali uma encenação, digamos, né, de que foi um assalto que aconteceu, que ninguém conseguiu achar quem foi o autor, etc., e ele acaba escapando à justiça dos homens. Só que, como falávamos, da justiça divina manifesta na consciência, ninguém escapa. Ele, como na metáfora aqui, começou a perceber que Deus passeava pelo jardim. E como Adão, ele tentou então de todo modo cobrir-se e esconder-se dessa voz que no jardim perguntava: onde estás? Por que foges à minha presença? Então o que ele começa a fazer nesse processo? Por isso que falávamos, nem sempre a fuga é a inação, é o ócio, é a inércia. Às vezes a fuga da consciência, dos chamados conscienciais em nossa vida manifesta-se por meio da ação excessiva, da ação não pensada, da ação sem verdadeira intenção de crescimento ou de progresso. Então ele, tentando esconder-se, começa a trabalhar excessivamente e triunfa materialmente,
constrói ali uma pequena fortuna. Trabalhava até o esgotamento do corpo. Chegava em casa cansado, dormia, e aí os conflitos. À noite, pesadelos, começa a ter transtornos psíquicos, porque também a vítima se vinculava a ele agora como obsessor. Então eles chegam para atender o caso quando ele já está hospitalizado, em decorrência de todos os distúrbios acumulados no tempo, vários anos fugindo, não só da justiça dos homens, mas especialmente de si, do chamado da consciência. Uma hora o corpo não aguentou. Os impactos emocionais de todo aquele processo, porque não nos enganemos, essa fuga custa muito ao espírito. A manutenção de uma imagem, a alimentação de uma aparência, de uma ilusão, custa muito ao espírito. Porque, na verdade, representa a ele uma desconexão momentânea da fonte da vida, do contato com o Criador. E mais cedo ou mais tarde se esgota essa energia residual. Eu gosto de uma imagem que uma vez eu vi um pastor comentando. Essa nossa desconexão de Deus, quando nos afastamos voluntariamente da lei e dela buscamos viver afastados, era igual um ventilador. Você desliga o ventilador, ele continua girando por um tempo, mas chega uma hora que acaba aquela força. Chega uma hora que acaba aquela energia. Então ele tentou, quanto deu, seguir girando, desconectado da fonte, mas uma hora o espírito se exaure. Por isso nenhum espírito permanecerá indefinidamente nos caminhos da sombra, nos caminhos do mal, porque não consegue se sustentar. Pode demorar séculos. O Gregório do Livro de Libertação estava 7 séculos operando nas trevas, operando nas sombras. Mas o André Luiz faz questão de destacar, o seu espírito começava a se entediar do mal. E a mãe, que nunca dormiu, que sempre o acompanhou, pacientemente esperando por 7 séculos, começou a sentir o espírito do filho, começava a abrir-se a mudança. Ele não estava conseguindo mais manter a muralha que ele construiu. As brechas, as rachaduras começavam a aparecer. E era hora de aplicar ali o esforço para romper tudo aquilo. E a gente vê como termina a obra. Na hora que ele tem aquele encontro com a mãe, na hora que vem aquele raio de amor, toda aquela fortaleza desaba, igual esses processos de demolição que a gente vê na internet, né? Pum, vem tudo aquilo ao chão. E ele fica igual uma criança. Ela tem que levar ele no colo. Porque desmonta. Ele não aguentava mais manter tudo aquilo. É pesado demais para o espírito. Então, o personagem aqui da nossa história, ele foi tentando manter aquilo, tentando encobrir aquilo com excesso de trabalho, porque ele ocupava a mente de alguma maneira, mas o conflito ali estava, também a influência perniciosa do obsessor. Chegou uma hora, o corpo entrou em caos orgânico e ele foi hospitalizado. E é aí que o André Luiz e o Calderaro vão analisar o caso. E aí olha só o que o Calderaro diz para o André Luiz. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Então ele não conseguia mais permanecer ou acessar a faixa superior. Ele fugia a todo custo da presença divina no jardim consciencial, como Adão. Ele buscava esconder-se, não conseguia acessar e, por isso, não conseguia aurir recursos novos de manutenção, não conseguia aliviar toda a pressão interna, porque é por meio desse contato diário, gente, que a gente se mantém no mundo. Se a gente não orar, se a gente não buscar, estudar, sintonizar com o alto, daqui a pouco a gente está completamente exaurido. Não se mantém a vida assim. A gente entra em estado de perturbação, até de desequilíbrio físico. Como ele não estava conseguindo mais essa visita, esse contato com o mais alto, com o divino, ele começa a adoecer. E aí, primeiro, ele estaciona na região intermediária, que é a zona motora. Ele começa a entrar em ação. Agir, fazer, para não querer pensar, para não ter tempo de pensar.
E quantas vezes na nossa vida não é assim? A gente não entra numa fazeção, como diz um amigo, que é muito pouco ação efetiva e edificante. A gente entra num ativismo e a gente está lá inquieto, impaciente, angustiado, sofrido, não sabe por quê. A gente entra naquela condição de Marta. Marta, Marta, por que você está inquieta por tanta coisa? Por que você está só fazendo? Você está preocupada só em fazer? Você esqueceu do que é mais essencial. O que você está buscando? Você está fazendo para quê? Por quê? Para onde você está indo? Que buscais? Ele queria a todo custo esquecer essas perguntas fundamentais, indagações essenciais da vida, porque ele queria ocultar-se nesse excesso de ação. Então, primeiro, ele estaciona nessa zona intermediária. A presença da vítima, né? A todo momento lhe lembrava do ato cometido, mas não era nem tanto a presença da vítima que o incomodava, na verdade, era o chamado consciencial, que a vítima só fazia aflorar cada vez mais. Que é aquele símbolo também que está dito lá no Gênesis, né? Quando da passagem de Caim e de Abel, diz que o sangue de Abel gritava por si, né? Ecoava, chegava até Deus. Na verdade é isso. O nosso desvio da lei, ele ecoa, ele grita, ele é retumbante e ele chama a todo momento a consciência em nós. É o que se passava com ele. Então, aterrorizado pelas recordações, transia o irreprimível pavor em face dos juízos conscienciais. Irreprimível pavor. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas reminiscências, o infeliz, então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Então, o dinheiro ou os compromissos ali com a família encobriam de alguma maneira, mas muito pobremente, todo esse conflito, toda essa dor. É o farrapo que a gente tenta usar, mas para a gente poder realmente caminhar em direção à cura, libertarmos, alcançarmos a saúde real, qual um dos primeiros movimentos do ser? Lembremos, o cego de Jericó. Em atendendo ao chamado de Jesus, qual é a primeira coisa que ele faz? Lança fora a capa. Enquanto a gente tenta encobrir a nossa pobreza espiritual com as capas do mundo, a gente ainda não estará apto ao contato renovador, ao contato purificador do Cristo. Mas quando a gente, enfim, percebe que essas capas em nada encobrem, na verdade, pelo contrário, só nos atrasam, só nos impedem, de fato, de ver, a gente direciona-se efetivamente ao Cristo. Mas ele, momentaneamente, conseguia algum alívio no prestígio que foi adquirindo, na fortuna que tinha, e nessa ideia de que fazia ali pelo menos algo nobre, amparando a família, ofertando mais recursos para a família. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando. De qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Mesmo que a fuga fosse mais trabalho, mais ação. Mas é aí que está a questão. Agir por agir edifica. Há um capítulo de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 7, em que ele trata do trabalho. Eu gosto sempre de citá-lo, porque ele fala assim, agir por agir não vale. As regiões sombrias do mundo espiritual estão repletas de ação. Às vezes trabalham eles mais do que nós. Mas qual a intenção por detrás dessa ação? Qual a direção e o sentido dessa ação? Não nos enganemos. Às vezes eles são mais ativos e organizados do que nós, que estamos buscando trabalhar com Jesus. O André Luiz mesmo, no livro Ação e Reação, fica impressionado com uma aula que ele tem de um espírito obsessor. O caso lá era um indivíduo e ele era obsidiado pelos 2 tios, porque o pai dele havia matado os 2 irmãos para ficar com a herança. Então os 2 tios buscaram a desforra na figura do sobrinho. E eles ficavam ali, colocaram um monte de espíritos avaros no entorno dele para que ele ficasse mergulhado naquela ideia de avareza, de usura, de posse. E o espírito estava completamente perturbado. E aí o André e o Silas
vão acompanhar o caso e eles chegam ali meio disfarçados para tentar fazer um contato ali com os espíritos, né? Apagam ali a luz, o Silas principalmente, apaga a luz momentaneamente, e aí começam a puxar assunto e percebem que um deles era mais o que fazia a ação propriamente, e o outro era a cabeça, era a inteligência por detrás, que é o Leonel. E aí o André começa a conversar com o Leonel sobre obsessão, e o André Luiz fica impressionado com o conhecimento dele. Ele fala assim, olha, nem com os benfeitores eu tive uma aula tão completa sobre obsessão. Porque ele fala do desejo central, como eles identificam em cada ser o seu calcanhar de Aquiles. Então passam a insuflar exatamente aquele ponto, que é o símbolo da serpente. Ela vai naquele ponto e começa a insuflar aquilo, né? Ó, Deus não quer que você coma do fruto, porque então você vai se tornar igual a Ele. Então a serpente vai insuflando o orgulho, vai insuflando a vaidade, vai fazendo com que a criatura, e essa é a ideia do comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ela tome para si essa capacidade de dizer o que é bem e o que é mal. Essa é a grande ideia. Porque aquele que vai cometer o mal, para ele entende que aquele mal é razoável, está dentro dos seus objetivos, atende aos seus interesses. Então ele deixa de lado a orientação divina e diz, não, para mim, dentro do que eu busco, não é problema fazer essa ação. Percebe que essa ideia é a criatura que usurpa de Deus a condição de definir o que é bem e o que é mal. Quando a gente age em desarmonia com a lei, na verdade a gente está usurpando o poder de Deus, ou o lugar de Deus que define o que é bem e o que é mal. A gente passa a dizer, não, se me atende ao meu interesse, então não é mal, mesmo que prejudique o outro. Essa é a questão do comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. É o que a serpente insuflava. Não, você pode definir por você. Por que você vai seguir o que Deus disse? Por que você vai seguir o que a consciência manda? Você pode fazer o que você quiser. Então, o Leonel fala ali do desejo central, de como eles insuflam, e o André Luiz fica impressionado. E o Leonel menciona, inclusive, nós temos escolas para obsessores. Lá nas colônias deles, né, nas cidades em que eles se reúnem nas sombras, eles têm escola. Escola, estudo, disciplina, trabalho, organização. Mas é que está. O que gera essa ação? Luz? Progresso? Por isso, Emmanuel, voltando ao capítulo do Pensamento e Vida, ele diz, agir por agir nem sempre vale. Há que diferenciarmos trabalho-ação de trabalho-serviço. O trabalho-ação, puramente movimento exterior, pode até transformar o meio, mas só o trabalho-serviço, que é aquele com sentimento, com intenção nobre, com consciência, é o que transforma o indivíduo. Essa é a chave. Então, voltando aqui, ele estava mergulhado no trabalho-ação. Transformou o meio, construiu um império, fez fortuna, mas nada de trabalho e serviço. Nada de crescimento efetivo. Por isso, volta. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas do sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. E aí, tanto ele quanto o obsessor descem ao porão da individualidade, passam a lhe se fixar nos instintos da animalidade, da revolta, da vingança, da raiva, passam ambos a morar no porão da casa mental, em sintonia, porque não nos enganemos, um processo obsessivo nunca é unilateral. Ele só se mantém e se estabelece quando há algum grau de sintonia entre as mentes que operam nessa mesma faixa. Então, para a gente ver que nem sempre essa fuga é acompanhada da fuga do trabalho, da fuga ou da inércia, da ociosidade, às vezes ela é uma fuga muito ativa. E aí o perigo da gente identificar se não estamos em fuga no excesso de ação. Porque, no caso aqui desse personagem, era excesso de ação, de atividade no mundo. Mas, às vezes, essa fuga acontece até nas atividades espíritas. Essa que é a questão. E aqui a gente trouxe um outro exemplo que ilustra isso. No livro Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 5, o André Luiz conhece um personagem muito interessante, chamado Irmão Gotuso. Ele está ali na Casa Transitória Fabiano de Cristo, que era uma casa, uma cidade espiritual que ficava bem próxima às regiões mais densas, porque ela era, digamos assim, uma
recepção para depois os espíritos serem levados a colônias mais elevadas, porque estavam ainda num nível de muito adoecimento, muito materializados, não podiam ir diretamente para nosso lar, por exemplo. Então eles passavam por um período na casa transitória, em tratamento, ou para serem reencaminhados à reencarnação, ou para irem a esferas mais superiores. E ele conhece o irmão Gotuso, e logo há uma sintonia entre eles. Ele havia sido médico também na última encarnação, psiquiatra e tal. Mas o André começa a estranhar, assim, que o consultório dele parecia um consultório terreno, assim, parecia que ele estava na Terra ainda. Quando ele tirava férias, ele não ia às esferas mais elevadas para estudar, para enriquecer, ele passava as férias na Terra mesmo. Ele gostava de visitar ainda as paisagens terrestres e tal. E o André começa a estranhar, né? Perguntando, por que você não vai para o nosso lar? Por que você não vai lá para as escolas mais elevadas e tal, aprender mais? E ele ficava ali, já estava ali há muitos anos, né, nessa condição. E, aparentemente, era um trabalho muito meritório. Ele era muito dedicado com os pacientes e tal, que ali chegavam. Mas o André fica ali com aquela pulguinha atrás da orelha. Mais adiante, no capítulo 9 da obra, eles recebem uma visita de esferas superiores. E aí, para que o espírito se manifestasse ali, foi necessária até a utilização de uma médium no mundo espiritual. Dado a diferença de sintonia, de vibração, foi preciso uma médium para a manifestação desse espírito. E esse espírito era a mãe de Gotuso, aquela que havia sido mãe em encarnação pretérita do Gotuso. E ela diz assim, olha, eu compareço aqui não somente como sua mãe, mas como sua irmã, filha de Deus, etc. E ela dá um baita puxão de orelha em Gotuso. Por quê? Vamos ver o que ela diz. Desprenda-se. Primeiro ela diz assim, Gotuso, serei breve, meu filho. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor que o abençoe, que o inspire, e ouça desapaixonadamente a palavra de mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. E ela começa, escute, meu filho, como pode menosprezar a santa oportunidade de elevação? Como pode permanecer em repouso perante as necessidades primordiais do espírito? Gotuso era um trabalhador incansável na casa transitória. Mas chega a mãe e fala assim, como você pode permanecer em repouso? Por quê? Trabalhação, trabalho exterior. Mas no fundo ele estava em processo de fuga. Por quê? Ele ainda não havia perdoado a esposa que adquirira novas núpcias, ele ainda tinha pendências com a família que havia ficado no plano material, ele ainda trazia ressentimentos e mágoas, mas colocava tudo isso à parte e fugia por meio da ação, no caso a ação espírita. Serviço no bem, mas que era fuga. No caso do personagem do maior era trabalho no mundo. Agora aqui é serviço no bem, mas ainda assim fuga. E a mãe chega do alto dizendo, meu filho, como você permanece assim em repouso ante as necessidades primordiais do espírito? E aí continua dizendo, falando que Jesus não violenta ninguém, que Jesus aguarda e acolhe sempre as nossas manifestações de boa vontade, mas que é preciso aplicar, é preciso crescer com Cristo. E ela continua, seus amigos, não obstante a luz que lhes brilha no caráter santificado, não podem substituí-lo nas realizações que o esperam. Suas manifestações de natureza exterior instruem e confortam. Então o trabalho dele ali instruía, confortava muitos, mas os seus pensamentos mais íntimos dilaceram-nos o coração. Olha que contraste. Amparando ali a muitos, mas os espíritos de cima, a mãe dele, os seus pensamentos e sentimentos dilaceram-nos o coração, meu filho. Olha isso, gente. Serviço no bem, aparentemente, mas ainda fuga, estado de adoecimento. Como conduzirá doentes à cura se prossegue magoado com aqueles que o feriram, aparentemente? Como dará lições de bom ânimo aos tristes se demora tanto tempo na ilusão do desalento? Ó filho amado, ninguém serve a obra do Pai
com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Abra o entendimento à passagem das bênçãos divinas. Porque ele havia se isolado naquela concha. Parecia estar trabalhando, criou para si a ideia de que estava bem, que estava quite, porque estava fazendo aquela ação, mas no fundo ele tinha criado pesadas barreiras entre ele e Deus, entre ele e a inspiração do mais alto. E permanecia, na verdade, estacionado, embora aparentemente em ação edificante. Para a gente ver como é muito mais sutil do que possamos imaginar. E quantas vezes nós, na seara espírita, por vezes, não abraçaremos o mundo, inúmeras atividades, mas em processos de fuga, que mais cedo ou mais tarde pedirão o seu preço. Eu lembro do caso do livro Sexo e Destino, o irmão Pedro Neves, que era coordenador de atividades em nosso lar, coordenador de um núcleo de auxílio. O André Luiz, todos os demais tinham ali um respeito por ele, mas percebiam que ele estava de alguma maneira em conflito, mas não tinham, digamos assim, a intimidade ou tinham receio de se aproximar, porque tinham muito respeito e veneração por ele. E, na verdade, ele passava por um processo doloroso, né? Ele amparava a filha ainda encarnada e o genro estava traindo a filha, estava fazendo uma série de desatinos. E um dia, ele, em processo de trabalho, acompanha o genro a uma casa de prostituição. Quando ele vê o genro naquela condição, ele se perturba de tal modo que começa a socar espiritualmente o genro. Gente, coordenador de trabalho no nosso lar. Começa a socar espiritualmente o genro. E aí sai uma senhorinha que trabalhava naquela casa de prostituição, amparando as irmãs que ali estavam, abraça ele e fala: meu filho, o que é isso? Nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar. Para a gente ver. Pedro Neves trabalhando, coordenando trabalhos, mas em processo de fuga, de olhar para aqueles sentimentos, de olhar para aquelas emoções em desalinho e trabalhar o perdão, a indulgência, reconhecer as suas fragilidades e buscar o auxílio do Cristo. Ele foi se perturbando de tal modo que daqui a pouco estava querendo socar ali o genro. Gotuso em condições aqui similares. Por isso, ela diz ainda mais adiante: admite satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante? Estacionamento espiritual. Não desejará libertar-se para libertar efetivamente os prisioneiros da ignorância? Não demandará o plano superior para ser mais útil aos que intentam galgar a escada reveladora da luz imortal? Em outras palavras, né? Meu filho, não querer subir, não querer crescer com Cristo é um pecado. Não dá para a gente achar que só com a ação exterior estamos resolvendo os problemas fundamentais. Muito cuidado, para que a gente não entre nesse movimento deslocado por fora, sem análise íntima, sem crescimento efetivo por dentro, que sustente, então, uma ação exterior cada vez mais ampla. E aí ela traz uma frase mais adiante que é fantástica, né? Ela diz assim: é um trabalhador com o direito a descobrir os próprios erros e a retificar o caminho que lhe compete. Você já é um trabalhador com o direito de conhecer-se. Porque não é de um salto que a gente consegue penetrar em nós, que a gente consegue ter acesso às nossas fragilidades. É graduado isso, mas chega um momento em que a gente recebe o direito sagrado de reconhecer os nossos erros, porque já temos alguma estrutura psíquica para lidar com eles. E fugir a esse reconhecimento é estacionar-se. Por mais que pareça edificante, por mais que a nossa posição já pareça equilibrada, fugir ao contato com os nossos erros, com as nossas limitações para melhorá-las, é fuga, é estacionamento. Por isso Paulo dizia: quando sou fraco, então sou forte. Quando realmente me desnudo perante a lei, mostrando-me, reconhecendo-me tal qual sou, abro mão lá das folhas de figueira com que intento encobrir-me, quando me mostro para Deus, reconhecendo as minhas imperfeições, então eu estou a caminho da verdadeira fortaleza, do verdadeiro crescimento. Então, para a gente ver que essa fuga, às vezes, se mascara. E o cuidado que precisamos ter para que o nosso trabalho com Jesus não só transforme o meio e beneficie outras vidas, mas também nos eleve e nos capacite para sermos com Ele cada vez mais melhores instrumentos. Que busquemos a presença divina de maneira cada vez mais aberta,
mais humilde, desnudando-nos perante o Criador, porque Ele, em sua misericórdia, há de nos ajudar a identificar ainda o que mudar, como avançar para sermos mais úteis às suas mãos, para sermos mais úteis ao coração de Jesus. A todos, então, muita luz nessa caminhada e que, nesse jardim da consciência, o contato com o divino se faça cada vez mais aberto, cada vez mais profundo, para que, então, por meio de nós, o céu construído por dentro possa também espraiar-se, formando o reino dos céus para outras vidas e para o mundo. Jesus abençoe a todos, muita luz e muita paz.